Todo mundo já sabe o que é a transferência, todo mundo já vê o que é o processo de transferência. E aí, interessante, que o que são transferências? A gente sabe que a transferência é o elemento importantíssimo na psicanálise. Se não houver transferência, não tem análise, né, gente? Se não houver transferência, não tem análise, tá? Então, durante a análise, é importante que haja um pouco de intervenção do psicanalista. Certo? Então, se não houver transferência, não tem análise. Então, é importante que haja um pouco de intervenção do psicanalista, né? Tem que haver para que o paciente ele possa projetar seus pensamentos e os seus sentimentos. Esse é o processo que domina a transferência. Eu tenho que me projetar, eu tenho que fazer minhas intervenções, eu tenho que deixar o meu andar da carruagem bem tranquilo diante do meu paciente, eu tenho que projetar, né? Que é por meio da transferência que o paciente pode reconstituir e resolver seus conflitos reprimidos. Porque se não houver transferência, não tem análise. Essa fala não é de Freud, é de Lacan, certo? Então, se não houver transferência, não tem análise. E aí, é bem resoluto esse conflito aí, reprimido, causadores de sua doença. Então, tem que ter a transferência. Principalmente o conflito da infância com seus pais. Né? E aí é quando exige a transferência em conceito psicanalítico, ela vai ocorrer através de projeções, né? Projeções estas que estão representadas na figura do paciente, do passado do paciente. E esse processo acontece de maneira inconsciente, simbólica, né? O simbólico real, e aí vai entrando nessa área, nessa esfera, que eu não vou falar nada agora sobre isso, né? Porque senão eu vou falar do amor de transferência, e aí vai dar merda. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa relevância, desse processo de cura, que tem que haver esse processo de cura. E Freud entendeu o quê? Freud entendeu que esse processo, como sendo ele durante a terapia, durante o analisando e o paciente, ele vai produzir o quê? Ele vai reproduzir para o analista o seu inconsciente lá. Né? Por exemplo, se a Alessandra viesse fazer uma análise hoje comigo, ela ia reproduzir a ressaca que ela está vivenciando. Né? Então, não iria ter análise. Ela ia ficar calada do outro lado, cochilando, e ia ficar olhando para ela. Ia contar até que 50, não ia dar transferência, não ia ter transferência, não ia ter análise, não ia ter transferência. Então, entenda como é importante o inconsciente do paciente. Né? Como é importante a terapia, o analisando o paciente, para que haja uma reprodução para o analista do seu inconsciente. Porque vai formar padrões psíquicos, né? Vai construir situações onde a transferência vai ocorrer em diversas ocasiões nas relações humanas. Vamos lá. Quais são as diversas ocasiões nas relações humanas? Professor-aluno, aluno-professor. Né? Vamos lá. Quantas transferências vocês não fazem para Emerson? Não é transferência bancária, não. É transferência mesmo. A comunicação, né? O contato. Né? A doutora Jéssica, quando atende vocês, quanta transferência não há? Ah, sim. Né? E a transferência está tudo nas relações humanas. Se não houver transferência, não tem relações humanas. E assim mesmo é na psicanálise. O foco psicanalítico, ele acaba sendo o quê? A relação analista e analisando. É o foco, analista e analisando. Isso durante toda a terapia analítica. Não tem como fugir. Por quê? É durante a análise, ou analisando, ele começa a reviver o quê? Sua vida psíquica na forma mais integrante, naquela forma que interage com o analista,
é a ideia mesmo, ele solta tudo, a ideia que o analisando faz de si, e aí as relações de afeto com coisas ou pessoas, e ali ele vai falando, suas fantasias com pH, como a Melanie Klein fala, que são suas fantasias inconscientes, suas fantasias com F, que são as fantasias conscientes, que a Melanie Klein também fala, né? Então, por exemplo, quando o analisando repete com o analista um padrão de comportamento que tinha com o pai ou com sua mãe, ele vai falar de quê? Ele vai manifestar uma contrariedade ou afetuosidade com o analista por conta de quê? Por conta de algo que o analista falou, por conta da direção da terapia que está sendo tomada. Ou seja, ele vai transferir. Quando o analista fala algo do pai, automaticamente o inconsciente do teu analisando vai transferir para você algo de afetuoso, algo de amoroso. E é importante a gente analisar aí, gente, o seguinte, que é o analista que identifica o trabalho aí, né, com o analisando. Nessa manifestação dessa transferência, tem que haver a transferência, né? Porque tem que haver o padrão do analisando aí. A gente não pode conceber luz a psicanálise sem compreender o vital conceito da transferência. Porque a transferência ela começa no início do tratamento psicanalítico. Por isso que muitas vezes não há demanda. Eu não consegui ter demanda porque não teve transferência. Quando é que começa a transferência? Quando é que começa? Naquilo que nós falamos pela manhã. A entrevista preliminar ela é essencial para que haja a transferência. A parte mais interessante é a aliança terapêutica. Esse ensaio, né? Essa profundidade que é as sessões de terapia. E agora, a gente precisa saber e avaliar que o analista ele passa a ser o alvo, né? O analista ele é o alvo. Nós somos o alvo das emoções e das reações do analisando, tá, gente? Aí é quando entra a transferência positiva na terapia analítica. Porque eu sou o alvo, né? Eu sou o alvo do amor daquela filha pelo pai. E ela vai transferir para mim na qualidade de pai que eu represento dentro do inconsciente para ela. Eu sou o amor que aquele filho vai ver de um irmão ou de um pai. E pode até transferir para mim um amor que ela teve com a mãe que o inconsciente dela identificou a mim. Né? Então, nisso tudo, é a forma mais espontânea de confiança nessa relação do analista para permitir, dessa forma, uma resposta mais espontânea ao que vem ser analisado. É o que a gente chama, o que demonstra essa forma aí, né? Que o analisando sente pelo analista, amor de transferência. Ou amor transferencial. Né? Geralmente, o analista ele está engajado nessa convivência. E também por isso, né, o analisando pode baixar a guarda de sua resistência. Certo? Agora, por quê? Porque muitas das vezes, e normalmente, está envolvido ali sentimento e emoções, tá, gente? Sentimento e emoções, e aí é onde reside a problemática. Porque se a transferência for bem profunda, tá? Vai vir vai vir na próxima análise ou em qualquer momento o analista chegar para você e dizer, olha, Alessandra, o analisando, né? Tomar você como exemplo.
Você está de ressaca, você não vai ouvir muito, mas eu vou falar mal de você aqui. Olha, Alessandra, ontem eu sonhei transando com uma pessoa, agora ela tinha suas características. Não vá dizer o que é isso, não. Isso é transferência. Aí cabe a você não baixar a guarda, cabe a você nada disso. Você só vai conduzir como era a pessoa. E por quê? O que associa essa pessoa a mim? Vocês entenderam a intervenção aí? O que associa essa pessoa a mim? Ele vai parar, ele vai buscá-la no inconsciente dele, vai dizer, olha, você me lembra uma tia minha. Ah, uma tia minha. Uma tia sua? Me fala um pouco da tua relação com essa tua tia. E aí você começa. Entende aí aonde existe o corte, aonde existe o trabalho para ser feito em cima desse... Não é dar um sobressalto para trás, né? E dizer que o cara está encapetado e dizer outra coisa parecida com isso e jogar água benta no cara. É conduzir a situação dessa maneira e essa transferência ela vai ser minimizada, ela vai oferecer um material de interpretação riquíssimo. Aí você já viu que ele sonhou transando com uma pessoa parecida com você? E você perguntou quem era a pessoa, o que aquela pessoa representava. Você é porque representa, parece com uma tia minha. E o que essa tia é para você? E aí já vai começar aí o quê? O material a ser interpretado, né? E aí caberia o quê? A você, como analista, agora trabalhar, anotar, pegar todas as notas com essa transferência que teve e agora começar o quê? A ajudar a entender os padrões da formação psíquica daquele analisando com o seu passado. Entende? E aí você vai buscando, e aí você encontra o aporte certo, né? Tem um autor chamado Zimmermann, ele faz uma sintetização interessante. Ele diz que, às vezes, um ser revive junto ao analista a vida psíquica passada do analisando. E outras vezes, por ser o comportamento novo do analisando em relação ao analista. Mas é um caso, um outro, e a transferência envolve. O que é que acontece? O que é que Zimmermann quer dizer aí? Ele quer dizer que a transferência faz com que o paciente ele reviva sua vida psíquica do seu passado. Né? E pode ser avaliado, né? Pode haver essa análise aí, né? E aí existem alguns casos que a transferência envolve. Primeiro, vínculo terapêutico entre analisando e analista. Tem que ter, tá? Potencializa. Tem que potencializar o engajamento emocional do analisando durante a análise, porque se não houver a potencialização, vai haver algo bem que diferente, né? Vai haver algo bem que diferente. Essa transferência ela tem que existir, né? Porque tem que potencializar o engajamento emocional, porque tendo todo esse processo da transferência, você vai ter uma ressignificação excelente com o teu paciente, né? E o interessante na transferência é o material a ser interpretado na análise. Ok? É o material a ser interpretado na análise. E para Freud, o método psicanalítico para Freud, a conduta terapêutica do paciente, bem estimulada essa estratégia aí de elaboração, nessa abordagem bem prática dentro do aporte psicológico, a gente vê um conceito freudiano de transferência que foi um legado indissociável dos estudos freudianos, quando ele falou sobre a histeria. Foi a partir da Ana O que Freud ele começou a desenvolver os métodos do avanço da histeria e, a priori, ele deu evasão a quê? A evidência da sua abordagem clínica, dando relação ao quê? Ao que estabelece a psicanálise. E esse estabelecimento, essa relação, ela ocorre de maneira bem imagética. O que é maneira imagética? Maneira bem imaginável,
dentro de todo o aporte, dentro de toda a questão fictícia com seu analista. Né? E agora eu vou projetar os arquétipos, agora eu vou ver o inconsciente, agora eu vou ver a memória infantilizada, agora eu vou avaliar tudo, gente. Eu vou avaliar tudo dentro desse processo, eu vou ver os arquétipos do inconsciente primitivo, né? Aí eu vou ver Freud, ele em suas análises aí, ele percebe em seus pacientes que há uma nutrição dos desejos entre médico e paciente, e ele vê tudo ali, ele vê tudo analisado ali. E ele vê o vínculo transferencial, o positivismo, o progresso da terapia, e tudo isso Freud colocou através da transferência. E quando Freud ele trabalhou nisso tudo, ele delineou, ele fez uma nosografia. Sabe agora o que é a palavra nosografia, né, gente? Sabe o que é a palavra nosografia, né? Ele fez a separação. Vamos, não é nome de remédio, não, tá? Ou de alguma bebida, ou de alguma comida, não é comida chinesa, não. Nosografia é a separação, é a catalogação. E Freud ele catalogou 3 tipos de transferência: a negativa, a erótica e a sensata. E esses 3 tipos de transferência vocês vão trabalhar com ela. O que é a transferência negativa? É uma carga de sentimento de agressividade hostil que o analista joga em cima do paciente. Aliás, desculpa, que o paciente joga em cima do analista. Já estava entrando em conta transferência. É quando o paciente ele joga todo sentimento agressivo em cima do analista. É quando ele te grita, é quando ele manda você para porra, é quando ele diz que não quer mais porra nenhuma de análise, é quando ele manda você para os quintos dos infernos, bate a porta e sai. Houve uma transferência ali. De boa. Deixa ele gritar, deixa ele falar, deixa ele perguntar a mim na outra aula: professor, e se quebrar tudo no consultório? Deixa quebrar. Você só vai ficar sentado na tua cadeira avaliando a transferência dele. Ele vai bater a porta, ele vai sair. E agora tem o segundo, né? A segunda transferência. Essa transferência hostil, dificilmente ela acontece, tá? Dificilmente. Mas não deixa de existir. E tem a transferência erótica. Essa aí é a melhor que tem, né? É aquele amor apaixonado, né? É aquele amor apaixonado que a paciente olha, muitas das vezes chega no centro analítico com um presente para você, né? Um livro ou uma imagem, algo que te agrade, né? E ali está tendo a transferência, você aceita, tá, gente? Você aceita. Chega com uma garrafa de uísque, uma garrafa de vinho, né? Ou algo parecido, uma xícara. Olha o que eu fiz para você, né? Isso aqui é para mim, tá? Eu fiz para mim mesmo, meu amor narcisista. Então, é nesse contraponto aí que é essa transferência, ela existe, né? Que é aquela transferência que o analista transfere, aliás, que o paciente transfere para o analista, que está apaixonado pelo meu analista, né? Meu analista é tudo para mim. Isso é normal. É normal, está havendo transferência, está havendo análise. Certo? E aí é quando o analista é o objeto de amor. E Freud diz que tanto a negativa como a erótica, elas são guardiães da resistência. Mas, infelizmente, existe um terceiro tipo que Freud fez a catalogação, que ela é mais racional, né? Que ela é mais benéfica. Há um benélogo nela,
aliado à luta contra a neurose. É o que Freud chamou de transferência sensata. Ela pode operar essa transferência sensata inúmeras vezes, dentro de pequenos obstáculos que há, e aí ela vai atrapalhar o processo da cura. O que é a transferência sensata? É aquela que o paciente liga para você, vem para a análise, conversa com você, mas começa a botar obstáculo. Olha, não sei se eu vou continuar, porque eu estou sem dinheiro, sabe? A minha mãe está muito em cima de mim, certo? E começa a ver algumas intervenções negativas dentro dessa transferência sensata, certo? E começa a atrapalhar o processo. O processo de cura é atrapalhado. É porque existem obstáculos pelo caminho colocado pelo próprio analisando. Ele transfere isso. Essa transferência ela é a pior que tem, porque não vai dar um aporte para não vai dar um aporte para a análise, não vai ter demanda, né? E aí é ruim. Mas, geralmente, essa sensata raras vezes acontece. E, quando acontece, realmente, ali vai ser difícil conduzir o caso. Geralmente, acontece com a análise, a transferência negativa e a erótica. Geralmente, acontece mais com a erótica, tá? E a transferência em nosso cotidiano. Essa transferência aí em nosso cotidiano, gente, ela representa aí, ela está presente nas sessões psicanalíticas e nos divãs, né? Ou seja, ela está inerente aí à percepção humana, à personalidade humana. E aí, creio que todos vocês que já deram análise já passaram por transferência, né? Não sei se vocês já perceberam, isso foi imperceptível, né? Mas qualquer reação do teu paciente reverbera nessas 3 transferências do que Freud fala, né? Do que Freud diz na questão da negativa, erótica e a sensata. Né? Negativa, erótica e a sensata. É isso? Então, essas sombras de carência, de projetos, tudo isso tem a ver com a transferência nosso cotidiano. Ok? Vamos lá, um exemplo bem aplicável nas relações interpessoais. Uma ilustração bem prática. Transferência para a psicanálise. Por exemplo, o indivíduo é tratado por um outro como pai. Ele terá autoridade para lhe dizer o que fazer. Não obstante, você, como analista, o que é que o indivíduo vai esperar de você? Ele vai esperar o outro um retorno, que seria algo como amor e cuidados paternos. Ou seja, o teu paciente vai transferir para você o amor que o pai dele dava, ele vai transferir para você. Ele vai esperar que você o trate com amor, com cuidado paterno. Mas não você tratá-lo. Quando a transferência vier, você vai saber avaliar essa transferência. Porque quando a transferência vier, ela já está começando a análise. E aí vai ser positiva, aí vai dar uma questão muito positiva para o paciente. E vai ser positivo essa transferência. Né? E aí vai começar a haver uns aportes de vislumbre de pessoas, de forma que vai preencher a própria lacuna da existência do paciente, e aí a pessoa
ela não vai mais sentir-se vazia e ela agora vai começar a trabalhar de maneira bem prática, de maneira bem sensata, seus traumas, de maneira bem prática, ela agora vai começar a se ressignificar, ela agora vai começar a trabalhar, ela agora vai viver esse amor de transferência e ela agora, propriamente dito, ela vai trabalhar a sua terapia de maneira bem aplausível dentro da transferência, dentro do seu processo terapêutico psicanalítico. Então, essa transferência ela ocorre, né, de uma maneira bem prática, como nós falamos. E Freud aí ele entra na questão da repetição dos modelos infantis. E essa repetição está dentro da transferência. E Freud ele começou a sintetizar a teoria da técnica analítica e deixou claro que tem que haver a sucinta transferência para que haja tratamento. Se não houver essa sucinta transferência, que Lacan resumiu aí dizendo que se não houver transferência não tem análise, foi o que Freud falou. Tem que haver esses fenômenos clínicos, esses sucintos tratamentos, para que haja realmente um aporte positivo em relação às tuas análises, né? Então, você vai transferir, e essa transferência tem que ser salutar, né? Porque a análise, a gente vai saber que o analista ele tem que reorganizar as defensivas dele para que ocorra o seu processo de transferência e, através dessa transferência, ele saia daquele processo ali e ele busca a sua melhora. Então, essa influência deve encorajar, essa transferência vai ter que encorajar o neurótico a superar os conflitos, e ele só vai conseguir superar seus conflitos se for através da transferência. A sua saúde psíquica vai ter que entender, segundo o método psicanalítico, a livre associação ou a livre ação do inconsciente sobre os impulsos reprimidos vai se dar. E se dá a partir de uma repressão. Essa repressão ela é intensificada no conflito interno. Esse conflito, por sua vez, ele vai trazer forças psíquicas de naturezas bem distinta. A libido agora vai ser contra aquela repressão, vai haver uma tendência sexual, vai haver uma tendência bem ascética, né? E vai haver tudo dentro do interior da personalidade do teu paciente, e aí ele vai analisar, e aí ele vai transferir. Vai transferir para o psicanalista aquele acesso. Ele vai te dar a chave, porque a transferência, gente, é a chave que abre o inconsciente para a análise. Escreva, esse pensamento é meu, tá? Se quiserem escrever para vocês, escrevam, né? A transferência é a chave que abre o inconsciente para ser analisado, certo? A transferência é a chave que abre o inconsciente para ser analisado, certo? Se quiser escrever isso aí, pode escrever, a frase é minha, mas fica à vontade, certo? Então, ele abre. A transferência, ela abre o inconsciente do paciente para ser analisado. É a chave, né? Ela cabe certinha lá, né? E Freud, ele fez no livro dele, em suas escritas, falando de dinâmica de transferência, Freud ele fala de uma coisa chamada recordar, repetir e elaborar. Está lá no livro Introduções, Conferências Introdutórias sobre Psicanálise, de 1916 a 1917. O teu paciente ele vai recordar, ele vai repetir, ele vai elaborar. Em que sentido? Freud, ele analisou a transferência, ter sofrido algumas reformulações, né? E deixou de ocupar o lugar no conceito fundamental da psicanálise. Ele jamais deixou, né, de sair desse conceito, e o conceito deu base
através do conhecimento psicanalítico. E aí Freud, ele realizou aí, o próprio Freud, ele realizou diversas teorias, diversas relações em conceito à transferência, né? E aí, quando o teu paciente, ele repete, ele recorda, ele elabora, ele já está dentro do processo da transferência. Ele repete, ele elabora, né? E aí ele recorda. Recordar, repetir e elaborar. Então, esses 3 pontos fazem parte da condução da transferência, né? E aí, esse método aí é um método muito utilizado por Freud, certo? E aí, o paciente, ele vai recordar, ele vai elaborar, ele vai repetir. Primeiro ele elabora no inconsciente. Vai recordar na consciência e vai repetir na fala o que ele elaborou lá atrás no inconsciente. Então, é a permissão da transferência nesse contexto aí. Ok?